Olá, gente! Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desacelera. Essa temporada nós estamos falando sobre mulheres, nós mulheres, e principalmente porque esse foi o mês das mulheres, né, meninas? Exatamente. Eu fui ligar meu fone e desliguei, desculpa. Sim, esse foi o mês das mulheres. Um mês onde a gente também lembra e relembra constantemente as nossas lutas, né? E as nossas vitórias ano a ano, né? Do nosso espaço enquanto mulher. Então, sim, esse mês é dedicado a lembrarmos sobre isso, né? Sobre esses feitos e essas conquistas que ano a ano a gente vem aí fazendo, né? Exato. Oi, pessoal. Sim, né? Escolhemos temas, acho que bem interessantes para nós mulheres e acho que como lembretes também de questões que muitas vezes ficam submersas, né? Ficam ali soterradas pelas questões do dia a dia. Então, acho sempre importante trazer esses temas que muitas vezes é tabu para nós mulheres ainda ou que a gente não tem um acesso ali muito facilitado, né? Então, acho que para fechar essa temporada aí, esse podcast de hoje vai ser bem interessante. Vamos fechar com chave de ouro. Isso, exatamente, né? A nossa ideia com esse mês foi trazer alguns tópicos, né? Alguns tópicos importantes com relação às mulheres e principalmente as amizades femininas. Nós falamos isso com o podcast da Mari. Tivemos lá depois no início do mês o interesse sobre falar com relação ao autocuidado, mas para não sermos ali vítimas e ter um autocuidado muito obrigatório, mas ser um autocuidado pensando na sua saúde, né? Então, tivemos os outros podcasts para quem quiser ouvir, né, para além desse conteúdo que nós estamos aqui fazendo hoje. E nós, no fundo, passamos o mês a falar sobre as pressões, né? As pressões que rolam, sobre essa questão da rotina perfeita, a exaustão de correr atrás, de estar sempre ali muito aflito nesse padrão que é suposto ter, né? E agora nós vamos começar esse novo episódio falando sobre essa oportunidade também de envelhecer, de ser mulher, mas sem ficar dando ali tanta atenção e um cuidado neurótico sobre isso, mas principalmente a arte de viver e envelhecer, assim como faz parte do nosso dia a dia e no todo, não é? Sim, é transformar aquilo também que a gente, a nossa trajetória, a nossa subjetividade, a nossa singularidade, também de uma forma muito leve, né? Hoje em dia tem muita pressão, um movimento muito denso e intenso, né? Para que a gente, o autocuidado, né? Se tu não faz seu skincare, tá errado, né? Você tem 8 passos para você fazer um skincare noturno, mais 10 diurno, né? Fora ler 5 livros no mês, fora, né? Assim, tem umas coisas que várias pressões, eu acredito que não só essa do autocuidado, mas também com relação à carreira, com relação à parte social, né, que a gente precisa estar sempre, né, se movimentando socialmente, fazendo amizades, mantendo amizades, no lado amoroso, conjugal também, você precisa ter um ótimo relacionamento, você precisa ter filhos ou não precisa ter filhos, enfim, acho que são pressões de todos os lados, né? Então quando a gente fala de todos os episódios em que a gente já gravou, que a gente já falou aqui, que a gente já trouxe como pauta, um se complementa ao outro a essa grande responsabilidade que a gente tem de ser mulher hoje na sociedade, né? Então, é um peso Sim. muito grande e transformar isso de uma forma um pouco mais individualizada, de uma forma leve, faz com que a gente consiga enxergar qual é a fórmula que funciona para cada uma de nós. Não existe fórmula mágica que funciona para todo mundo, é do jeito que a vida funciona para você, né? Então a gente ajuda e auxilia você a encontrar o seu jeito de viver mais leve, né? Claro.
Eu acredito que sim. Uma das coisas que eu estava aqui pensando é sobre essa situação, como eu disse, do envelhecer, mais o clique da idade, né? Uhum. Como é que foi assim para você, gente, essa passagem dos 20 aos 30 como mulher? Ai, 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 né? Quer falar, Ju? Não, pode falar. Ela pensando, a Tava Gi pensando. pensando. Bom, eu tô Foram com. tantos, assim, né, etapas da vida de, olha, isso aqui pode ser, viu? Isso aqui, se você quiser, a gente tá pronta, né? Mas eu tô pensando aqui em qual que eu vou escolher. Viradinha de chave, né? Hoje eu vou fazer 38, então eu tô com 37. Então já tem aí uns bons meia década, né? Que eu já passei dos 30, dos 20, já deixei a casa dos 20. Mas eu acho que a grande virada de chave sobre o envelhecer, né? Nesse sentido, é que hoje em dia as redes sociais elas trazem um potencial muito grande para o que como é que fala, a dor, né, do ser humano, que é a comparação. Nós não conseguimos não nos comparar, né? Isso tá intrínseco, tá ali na gente. E as redes sociais facilitam muito esse processo da comparação. Então, há 7 anos atrás já tinha internet, já tinha, né, toda a facilidade que a gente tem hoje, mas não como a gente tem hoje, né? A IA e tudo mais, assim, tudo muito diferente a nível tecnológico das próprias redes sociais. Então nós éramos vista de outra forma, nós tínhamos ali uma vida, né, social de outra forma. E o envelhecer também, eu acredito que era de outra forma, né? Bem nessa mudança dos 20 para os 30, eu vim para Portugal, então eu decidi dar uma mudança, né, de vida completa, fiz uma transição de vida completa, de carreira, de relacionamento, de tudo, de país, de tudo. Eu dei uma repaginada na minha vida, justamente porque essa virada dos 20 para os 30 me deu aquela coisa de tipo assim, não dá mais para perder tempo, sabe? Não dá mais pra gente olhar pra ali e falar assim, ah, não, deixa, lá na frente eu vejo, ah, depois eu decido se eu quero isso, ah, mas vai chegando um certo momento que você vai precisar tomar uma decisão sobre várias coisas, a nível de carreira, a nível de relacionamento, a nível social, né, de construção, se faz uma coisa ou não faz. Então, a minha mudança de chave foi aí, insatisfeita no mundo corporativo, já super querendo mudar mesmo, dar aquela, sabe, virada, e eu decidi mudar para Portugal para repaginar completamente a minha vida. Foi aí que foi minha viradinha dos 20 para os 30 e o envelhecer para mim ficou com outro olhar depois disso, né? Sem aquela coisa do arrependimento, que eu acho que que pena, não fiz isso. Ah, se eu olhar lá para trás, deveria ter feito tal coisa. Então, acho que a oportunidade ali dos 20 para os 30 foi aproveitar essa transição justamente para não gerar nenhum tipo de arrependimento. Meu medo é me arrepender. Então eu faço. Porque se eu tiver que me arrepender, pelo menos eu me arrependo de ter feito, né? De não ter feito. Então, aí eu acho que foi a minha viradinha de chave. Muito bom. Muitas aventuras também. Muitas, bastante. E você, Ju? A minha foi acho que de muitos, né? Muitas viradas ali. Foi no meu primeiro pico de exaustão emocional, social. Foi um momento que eu cansei de tentar agradar todo mundo. Aceitei o fato de que em alguns momentos eu seria assim uma pessoa, uma vilã na história de alguém. Eu seria uma pessoa que não ia deixar todo mundo desconfortável para ficar, né, para ficar ali desconfortável. E eu entendi que tá tudo bem, porque eu cansei de ficar desconfortável para deixar as pessoas confortáveis. Então, a maturidade e o autoconhecimento também me ajudaram a assumir esse protagonismo, né? Entender que eu precisava fazer escolhas baseadas no que era melhor para mim, porque era eu que ia percorrer aquele caminho, era eu que ia ter que lidar com o resultado, com as consequências, com o que viesse, né? E até então eu tomava decisões sempre muito assim, ah, será que eu faço? Aí perguntava. Aí às vezes a pessoa vem com uma opinião, uma ideia carregada com as experiências dela e com o que às vezes o que ela quer, né? Mas às vezes aquilo não conversava com o que eu queria e eu me sentia presa. Então acho que foi o primeiro pico ali que eu tive de exaustão, de, por exemplo, assim, meu, dane-se, sabe? Eu vou fazer o que eu quero, porque no final das contas é isso que fica. Sou eu comigo mesma. Então,
Eu tenho que sentar no final do entender que aquilo ali foi porque eu escolhi, e não porque eu escolhi para agradar outras pessoas. Ótimo. E você, Tamires? Autorresponsabilidade, né? Ô, louco, é. Chamou a responsabilidade. Nossa, é verdade. Olha, para mim foi um momento bem interessante, porque eu imigrei no início ali dos 20 e pouquinhos mesmo. Então, eu era muito novinha de tudo quando eu imigrei, eu acho, né, principalmente. Mas eu penso que estar fora também me fez ter uma visão diferente de mim e da minha família, Uhum. né? Eles não acompanharam algumas coisas nesse processo, acompanharam à distância e eu também não acompanhei deles. Mas a visão que eu tenho deles é diferente hoje, por exemplo, né? Então, acho que eu saí da casa deles muito menininha, sabe? Ainda na faculdade, aquela coisa de terminar a faculdade e tal. E depois eu voltei com uma maturidade diferente. Então, acho que foi um boom, assim, nesse sentido. Eu acho que isso faz bastante diferença, sabe? Uhum. Sim. Como você olha as pessoas, como você se olha e se reconhece também, né? Porque nós somos cíclicos, então a gente vai mudando, vai renovando, vai mudando. Então, acho que a visão que a gente tem das pessoas, das coisas, das fases e como a gente se enxerga também muda muito, né? A fase do chegar o envelhecer, né? O olhar, o envelhecer, né? É o passar dos anos, você olhar como as coisas mudam, né? E às vezes de um dia para o outro as coisas já estão diferentes, né? E você demora ainda um tempo para perceber isso, né? De certa forma. Uhum. Ontem, na minha terapia, o meu tema de terapia foi o meu aniversário, que é amanhã. E eu falei justamente sobre isso, né? Sobre essa questão do envelhecer, das crises que a gente passa com 30 e poucos aí. Será que eu realmente quero ter filhos? Será que eu tenho perfil para isso? Será que eu não quero? Será que a minha profissão e o dinheiro, não sei o que, aquelas crises, né? Do Uhum, envelhecer. Mas justamente aquilo que você falou, poxa, será que ter feito não é melhor do que não ter, né? uhum, Mistura aqui de sentimentos. exato. E existe uma questão também do envelhecer, que a gente pode também ver uma grande diferença em como a gente lida hoje em dia com esses fatores, né? Antigamente a gente trazia a questão, vamos supor, o não, né? Quando a gente quer estabelecer um limite, quando a gente quer promover esse autocuidado, essa preservação ali, sei lá, tu não tá bem para socializar naquele dia, tu não tá legal para sair com os amigos. Então, existem muitas formas de você dizer não, né? Olha, é, outro dia a gente vai, né? Hoje eu tenho outro compromisso. Eu não preciso usar a palavra não para muitas vezes negar um convite e tudo mais. Só que na época, né, pensar em alguns bons anos atrás, as pessoas para falar alguma coisa, né, sobre estabelecer um limite ou, né, enfim, que falar que não queria em algum lugar, a pessoa inventava alguma coisa, né? Era natural dizer que, eu não. Alguém te convida para um aniversário e tu diz, não, o cachorro fugiu, né? Comeu minha chave do carro e, né, perdi o meu vale do ônibus, sei lá, qualquer coisa, e você inventava qualquer desculpa, né? Hoje em dia é muito libertador também essa maturidade. É, eu acredito que não só de geração para geração vem tendo esse autoconhecimento, né, esse contato com a nossa verdade, mas também o quanto é libertador a gente poder muitas vezes dizer, olha, não vou porque, olha, hoje foi um dia cansativo, mas fica para outro dia. Olha, não vou porque eu tô com visita, né? Outra oportunidade a gente se encontra. E não necessariamente isso ser uma rejeição ao outro,
né, ser mal interpretado pelo outro, e se for mal interpretado é muito mais sobre a pessoa do que sobre você, né? Mas a gente tem um pouco mais dessa liberdade, assim, da gente trazer isso, né, enquanto essa forma de amadurecer das nossas relações mesmo, né? Então, eu acho que a gente podia pensar um pouco aqui, nós três, né, digamos assim, é, na pergunta, qual foi, né, a última vez em que a gente deu uma desculpa, né, ou que a gente não quis tocar algum convite, ou que a gente não se sentiu confortável para dizer um não, sabe? Acho que a gente pode também falar um pouco sobre isso, né? Socialmente é uma pauta que hoje em dia fica essa coisa do, eu fico desconfortável se eu falar não, né? Como é que a outra pessoa vai se sentir? Não, eu tenho que ir, eu tenho que aceitar, eu tenho que. E aí você se importa demais com aquilo, né? Não te leva em consideração. Então, estabelecer limites e falar não para o outro, muitas vezes é falar sim para você. Acho que a gente pode também navegar nesse mar. É, e é uma construção, né? Acho que isso não é só o fator idade, né? Os passar dos anos. Eu acho que é o que você faz com isso. É por isso que eu falei sobre o autoconhecimento, né? Amadurecimento que vem pelo autoconhecimento, autoanálise também, identificar ali questões que você já não se encaixa mais, né? Aquela coisa do por que que eu tenho que ficar desconfortável para o outro ficar confortável, né? E colocar limites e dizer não é muito complicado, porque a gente não está só falando não ou colocando limites, é tudo que isso implica, ou que pode, né, implicar. Então, é a gente assumir esse risco também, né? Porque às vezes, quando a gente fala um não, a gente pode sim perder uma amizade, que talvez não fosse tão real assim, tão verdadeira, mas a gente perde. Né? Ou então a gente cresce acreditando que para a gente ser amada a gente precisa falar sim para tudo. E aí quando a gente começa a praticar o não, a gente fala, ué, mas eu vou falar não, mas aí eu também não vou ser mais amada. E aí, como que eu fico nessa corda bamba, né? Então, o falar não sem culpa também é uma construção. Não só que vai com o tempo, mas que é o que você faz com esse tempo também. Porque senão o tempo só vai passar e você vai continuar tendo culpa. E por mais que a gente fale, às vezes, que é meio clichê dizer, né, que no começo é difícil e que depois é ficando, né, um pouco mais tranquilo dizer não e colocar limites, é porque é exatamente isso. Mas eu me arrisco a dizer que nunca vai ser totalmente confortável você dizer não. Eu acho que sempre vai ter uma pontinha ali sua que vai ficar, né, poxa, será que eu, né, magoei essa pessoa? Será que eu deixei essa pessoa desconfortável? Será que eu fui a chata? Mas é aquilo, né? A gente não alimenta isso como a gente talvez alimentasse anteriormente. Então, a gente, né, muda conscientemente o nosso olhar para alimentar outras questões, né? Então, bora abrir aqui uma lista de coisas que a gente diz não. Uhum. Acho que é importante a gente naturalizar e até para quem está nos ouvindo também entender que tá tudo bem dizer não para essas coisas e que não é besteira, não é uma coisa fútil. Eu digo não, por exemplo, para algumas coisas que eu acho que não cabem mais em 2026. Por exemplo, além da situação de machismo, essas coisas de preconceito, nem vamos entrar aí, mas assim, eu não acho que eu tenho mais que, por exemplo, usar uma roupa de um padrão para um lugar específico. Para mim já não dá mais. Se eu voltar a trabalhar no mundo corporativo, alguma coisa assim, não acho que eu tenho que vestir aquelas roupas super desconfortáveis com sapato de bico, salto, não sei o quê. Acho que isso já não cabe mais, entendeu? Outra coisa também que não dá também é a gente exigir que o outro fique dando muito tempo para nós. As pessoas têm as vidas delas, gente. Elas têm as coisinhas delas, as loucuras delas, as coisinhas para tratar. Não dá também para eu exigir que o outro me dê tanto tempo assim. Então, para mim é não, né? Como diz a Déia, mas são essas duas coisas para já. Então, eu dei exemplos assim de coisas bem diferentes para ajudar
a galera pensar. Uhum. Eu acho que dessa lista, assim, é uma das coisas que eu não gosto hoje em dia, né, de coisas desconfortáveis, que me deixam desconfortáveis, por exemplo, é estar falando com alguém que está falando no celular, né, ou está digitando no celular, ou está minimamente respondendo outra mensagem no celular, sei lá, ou conversa e conversa, ou não conversa, e uma hora que a gente quiser, a gente conversa, seja amigos, né? Quantas vezes também, hoje em dia não, porque também vai entrar num outro tópico de amizades, mas quantas vezes você pode, de repente, estar aí com um amigo, uma amiga, e essa pessoa fica, não vai só ver se tem uma notificação, ou tudo bem, porque hoje em dia a gente, né, tem ali um horário, um compromisso, uma coisa, mas a pessoa tá ali 100% no celular, a pessoa não te dá atenção, a pessoa não, né, você fica ali, tá, até mesmo o parceiro, né, vocês vão, sei lá, num restaurante e aí cada um fica no seu celular, tipo assim, não gosto disso, acho isso mega desconfortável, acho que é importante, assim, o diálogo, a conversa, a troca, enfim, minimamente para falar, hoje dá sol, você viu? E outras coisas que eu acho Sim. que foi me trazendo, inclusive foi uma das situações que antes de mudar aqui para Portugal eu vivi, foi uma questão de um aniversário que eu fiz, e quase ninguém foi no aniversário, na época, meus primos, família, todo mundo, sei lá, amigos que eu chamei na época, e dali eu me dei uma viradinha de chave muito forte sobre reciprocidade, né? Então, quando fala sobre amizades por conveniência, eu me desfaço muito rápido desse tipo de vínculo, porque amizades por conveniência, para mim, não tem o menor sentido. Não é amizade por conveniência, é uma relação, um coleguismo, talvez, sabe? Amizade mesmo, né? Não. Amizade a gente vai ter um nível mais intenso, profundo. Se precisar de ajuda, eu vou te ajudar. Se precisar te dar uma força, eu vou te dar uma força. Se, enfim, de qualquer âmbito, né? Então, reciprocidade para mim foi a palavra que desde 2019, né, ficou tá muito forte para mim em relação à parte social, né, ter reciprocidade, uma via de mão dupla. Se é uma via só, não funciona. Então, tenho pensado muito sobre essa questão, né, de amizades por conveniência barra amizades recíprocas. Então, se tem troca, eu tô lá. Se não tem, beijo, até a próxima. Olha, pra mim também, amizades por conveniência, eu já, assim, eu já nem coloco na minha lista, assim. Pra mim, a pessoa, ela não realmente não existe, basicamente, né? Pra mim não. Discussões inúteis também, eu acho que eu já nem entro mais, assim, eu poupo muito mais a minha energia. É, E um não que, assim, foi uma virada de chave também eu não me permito mais ser colocada em situações em que eu já disse que eu não quero ser colocada, onde eu já comuniquei que eu não quero saber, eu não quero ter acesso, eu não quero. E aí quando as pessoas ficam me puxando para isso, o não assim, ele vem de imediato, assim, não. Não vou me sentir de novo daquele jeito que eu me senti às vezes em determinada situação só porque o outro quer que eu esteja ali, né? Não, cada um com seus BO, cada um com as suas questões, né? Eu acho que, claro que, né, um amigo, meu parceiro é totalmente diferente, né? Mas assim, eu digo em questões de relações tóxicas mesmo, né? A pessoa, ela tá ali no furdunço dela, ela tá ali, né, no caos dela e ela quer te puxar pro caos dela. E assim, pra mim é um não, assim, não, você não vai mais me colocar nesse caos, né? A minha paz, ela é inegociável hoje. Então, eu aprendi isso e acho que foi um não, assim, que entrou na minha lista no top um. Então, assim, eu até brinco que, gente, se vale a minha paz, é caro demais. Então, assim, vocês vão me desculpar, eu não participo dessas conversas, eu não sento nas mesas que as pessoas fazem isso comigo, ou me fazem, né, querendo ou não ficar ali encarando essa situação caótica. Eu me retiro, então para mim esse é um não mais assim forte. E as amizades por conveniência e as discussões também assim inúteis, né, que a gente vê hoje em dia, principalmente nas redes sociais, né? Todo mundo é especialista, todo mundo sabe muito, todo mundo tem uma opinião melhor que o outro. E aí eu falo, ai gente, que perda de tempo, sério, assim,
Zero, zero paciência. Provar inteligência, né? Também sobre um conhecimento, uma informação, né? Alguma área, algum livro que você leu, alguma coisa que você, olha, gente, não sei, Superioridade, né? A pessoa quer, ela quer de qualquer forma ser superior aos outros. E aí eu fico, pra pra quê, quê? né? Sério? É isso, a arte Preguiça. de deixar pra lá mesmo, literalmente, né? Não, esses dias eu vi um meme que eu adorei, que era assim, eu ouvindo uma pessoa falar uma asneira muito grande da minha área, mas não vou Ah, eu falar vi. nada porque o Pix não tá caindo na minha conta. Achei maravilhoso. Eu vi que Exatamente. você curtiu e curti também, se viu. Eu também curti, porque apareceu pra mim. E é exatamente isso. Assim, gente, discussões inúteis. Não. Tem pessoas que não querem ter uma discussão ali saudável, uma troca saudável, construtiva. Ela só quer realmente impor o que ela pensa para ela sair como superior, sei lá, como a Má falou, né, provar que ela é mais inteligente, que ela é mais. Ai, sério, eu tenho ranço, já sai da mesa, já, não sou obrigada. Uhum. Não, ou então aquela pessoa. É muito tóxico isso também, né? Aquela pessoa que você vai contar alguma coisa, ela diz assim: não, mas olha, aquilo. Não, eu. Não. E quando eu fui lá, xixi, você. Tá, né? Tipo assim, uma situação que eu tava, não sei o que eu tava vivendo, fazendo, falando de aparelho, de dente e tal, e eu tive uma experiência terrível, né, com essa parte, eu usei todos os aparelhos possíveis de dentista e tal, e a pessoa, não, mas quando eu coloquei aquilo lá foi muito pior, aí eu, como é que você sabe? Então tem esse tipo de pessoa ainda também, né, que quer ainda, não só no conhecimento, na informação, mas na experiência, até no desastre, na catástrofe, na dor, a Sofrimento, pessoa né? que Eu falo que é uma não, o competição de meu quem é sofre pior, mais. tipo assim, né, tipo, também, entra no tópico aí também. Socorro, socorro. Mas olha, pensando nessa situação das mulheres, da sociedade, tá, tava pensando, vocês já ouviram que quando a mulher vai envelhecendo, ela vai perdendo o brilho, a vaidade, né? Essas coisas. Vocês sentem que na verdade também é ganhar a vida de volta? No sentido assim, eu sempre acho que, dependendo, claro, da história, a mulher vai criando também mais confiança nesse período, né? Eu acho que esse brilho está muito condicionado a aquela coisa o brilho que eu acredito que a sociedade também fale muito sobre, é o brilho do agradar, é o brilho do fazer para as outras pessoas estarem bem, né? É o brilho de você ser, assim, eu sempre fui muito simpática, fui muito gentil, né, com as pessoas. Mas hoje em dia a gente sabe também tem muitas relações em que a gente precisa estabelecer limites. Eu não vou deixar de ser educada, né? Eu não vou desrespeitar a outra pessoa, mas eu vou precisar estabelecer limites, nem sempre vou estar de sorrisinho, né? Então, acho que o brilho que a sociedade traz muito nesse sentido da mulher madura ou da mulher mais velha, né, que está envelhecendo, acho que está muito aí também, condicionada a essa expectativa social, né, de que a mulher tem que ficar de sorrisos, ela tá com dor, tá com cólica, destruída, né, mas ali, tá ali, sorrindo, né, tá, ai, que lindo, tudo lindo. Então, acho que o brilho está muito condicionado a isso, né? Então, quando a gente para de agradar os outros, começa a olhar um pouquinho mais para as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa, a sociedade também responde a isso, né? Ah, perdeu o brilho, né? Talvez aos olhos dos outros a gente tenha realmente perdido, mas se nos encontrarmos, né, na nossa essência, talvez aí seja o brilho, né, que as pessoas não enxergam. E o brilho eu acho que até é voltado para esse feminino, né? Essa sociedade que diz, ai, tem que ser mais feminina. O que é ser mais feminina? Uhum, Né? Ter esse feminino domesticado, uhum. não ser dona do próprio tempo, né? Das próprias escolhas. Eu acho que além de ganhar, né, a própria vida de volta, é a gente parar também de romantizar essa ideia, né, que é socialmente imposta pra gente. E a gente não está falando aqui de desde a nossa infância, a gente está falando aqui da história, né, da humanidade, nós mulheres, querendo ou não,
né? Ah, não, tem que casar, tem que ter filho, tem que ficar dentro de casa cuidando dos filhos. Quando você começa a fazer movimentos de autonomia e de independência, você é rebelde, né? Então, o que seria, né, essa liberdade? Porque é isso, liberdade para mim pode ser totalmente diferente do que a sociedade acredita, né? Então, acho que é um olhar um pouco machista também sobre essa questão. Mas autonomia é tudo, né? Quando a gente começa a se escolher, se priorizar, sempre incomoda. Então, e eu gosto de incomodar. Então, liberdade é muito bom. Eu acho que vale a pena o preço. É isso, não, completamente. E outra coisa que eu estava pensando, o que que vocês diriam para vocês, assim, a versão de 20 anos da Júlia, a versão da Mari? Qual que seria o teu conselho? Hum, Meu conselho para as pessoas de 20 anos. Eu li um livro, inclusive posso indicar esse livro, ele se chama Dos 20 aos 30. Ele é muito bom. Esse livro ele traz um pouco da perspectiva do quanto a gente fica naquela mentalidade de sou nova ainda, né? Dá tempo. Então esse livro ajuda muito a você enxergar algumas coisas são bem importantes assim na construção. A gente acha que dos 20 aos 30 a gente só está experimentando, mas na verdade a gente além de experimentar, a gente está construindo também. Então, eu diria, né, para as pessoas de 20 anos, prestarem atenção nas escolhas que fazem, né, nas decisões em que tomam, porque não é só uma experimentação. A partir dessa década é que talvez vai vir muita coisa que você vai sentir, né, e você vai realmente experienciar na casa dos 30. É reflexo, vai ser reflexo no futuro. Então, deixar a vida me levar, como disse Zeca Pagodinho, acho que pode ser muito perigoso, sabe? Então, se você realmente tem planos, você já tem, né, algumas ideias, você já tem esse autoconhecimento, você tem perspectiva, você quer, sabe, tem vislumbre de onde você quer chegar, não espera ter 30, 40 anos para poder trilhar esse caminho. Na casa dos 20 já é possível fazer isso. Então eu diria para não perder tempo, né? Não perder tempo num relacionamento ruim, né? Não perder tempo numa empresa que não faz mais sentido, não perder tempo com aquele trabalho que você não gosta, com aquela carreira que você só construiu porque alguém falou que aquele curso era bom. Não perde tempo. Se achar que isso não faz mais sentido para você, recomeçar, né, e fazer uma transição de vida, de carreira, de qualquer coisa, pode ser muito melhor que você fazer agora e lidar com isso agora do que no futuro, isso ali carregando vários anos, né, de decisões ou falta de decisões ali. Então, não perca tempo. Não perca tempo. É, acho que é uma das coisas que quando eu tinha 20 anos eu ouvi algumas pessoas mais velhas falando, né? Né, o tempo, não, né, não perde tempo, sei que dá medo, é assim mesmo e tudo. E às vezes a gente acha que é besteira, né? Arrogância, né? Porque a pessoa viveu mais, então quer dizer que. E sim, né? Eu acho que é exatamente isso. Tem coisas que a gente precisa sim ter humildade de sentar e escutar, principalmente, né, quando a gente está nessa fase da vida. Mas se hoje eu pudesse visitar, né, a Júlia de 20 com 20 anos, eu falaria para ela acreditar mais no potencial dela e acreditar que ela não era uma pessoa difícil de ser amada, que ela podia ser amada sendo ela mesmo e falando não, colocando limites, que ela não precisava ficar assim, sabe, se apertando para caber nos lugares e acho que esse seria realmente a coisa que se eu pudesse ter ali 5 segundos, é isso que eu falaria para ela, né? Acredite mais em você, né? Escuta essa voz que tá aí dentro de você, porque é isso. Acho que essa voz ela vai ganhando um pouco mais de força conforme a gente vai investindo, né, no autoconhecimento, a gente vai
Se livrando também, acho que dessas amarras de agradar as pessoas, agradar uma sociedade, seguir aquele script, né? A gente tem até um episódio aqui no podcast que fala sobre esse roteiro que a gente, muitas vezes, nós mulheres somos obrigadas a seguir, mas a gente não sabe quem escreveu esse roteiro, para quem que foi escrito esse roteiro, foi pra gente, não foi? E muitas vezes a gente se sente culpada, perdida, confusa por não seguir esse script. Então, esse que acho que seria o meu conselho aí, se eu pudesse, se eu tivesse uma máquina do tempo. Olha, se eu pudesse e tivesse a máquina do tempo para falar comigo, eu diria assim: tutto passa, que é um ditado italiano que eu adoro muito, que eu gosto muito, que é tudo passa, tenha calma, e respira, vai indo que vai passar, né? Porque eu acho que nessa idade a ansiedade é muito grande para resolver tudo, para dar conta de tudo, como vocês falaram que é pra fazer tudo. Então eu acho que assim, tudo passa, vai passar, vai dar certo, fique calma. Vai indo, vai caminhando, que acho que isso também dá uma esperança, né? Então, acho que foi importante a gente fechar com esse conselho, né, para Júlia, para Mari do passado, e também acho que vale para muita gente que está ouvindo a gente, acompanhando a gente. Acho que essa situação do dizer não, pôr limites, etc., como vocês falaram, e muito bem, acho que também dá uma ajuda pro nosso colágeno, né, meninas? Dá aqui para Precisa. manter as rugas. Ai, gente, se poupe, colocar limites e falar não, ó, não ter muitas rugas, né? Aquela coisa, né? É você poder preservar uma, né? Uma aparência aí mais jovem, querendo ou não. E não Com só certeza. preservar, né, uma aparência, digamos assim, a gente está falando do estético, mas acho que preservar a nossa saúde mental mesmo, né? Eu acho que também penso que muitas relações fazem com que a gente tenha esse desgaste, né? E muitas relações nos atravessam tanto a ponto de fazer questionar nossos princípios, nossos valores, o que a gente acredita, de quem nós somos, né, de como a gente lida e segue com as nossas escolhas. Então eu penso um pouco sobre essa questão também, assim, né, de nos preservarmos a nível de saúde mental mesmo, de mente, equilíbrio. Então, além do colágeno de pele, né, a gente também se preserva emocionalmente disso, né? O que realmente vale a pena te atravessar, né? E fazer você se questionar. Tem coisas que vão bater e vão voltar. E o que te atravessa? Refletir um pouco sobre isso também, né? Com Sim. certeza, com certeza. Tem relações que não nos dão brilho, gente. Tem relações que nos apagam. Então, fica a dica aí. Uau, olha, Fechou maravilhosamente bem. nossa, Fica a ó, dica. galera, é isso. Então, gente, muito obrigada por nos acompanhar. Esse vai ser, né, correndo tudo bem, o nosso primeiro vídeo no YouTube. Então, nós pretendemos fazer mais episódios aqui no YouTube e fazer mais gravações nesse sentido. Tô torcendo muito para que corra bem. Se não der, tá tudo bem, a gente tenta de novo. Mas é isso, muito obrigada por quem tem acompanhado o nosso projeto. A nossa ideia é continuar fazendo o podcast, os episódios. Então, partilhem com a gente as novas ideias, aquilo que vocês têm pensado, aquilo que vocês estão ouvindo eventualmente e falam, putz, olha, faz sentido ou não, etc. Conversa com a gente gosta de ouvir vocês também. Isso aí. Estamos aqui, obrigada, né, por ter ouvido e visto o nosso episódio. E se quiser seguir a gente nas redes sociais, está aqui embaixo na descrição também. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Dessa vez a nossa dinâmica, a nossa periodicidade muda um pouquinho. Ao invés de uma vez por semana, nós vamos ter um episódio a cada 15 dias. Então, daqui 15 dias, nos vemos de novo por aqui. Até mais, pessoal. Muito Até obrigada, mais. viu? Sigam a Beijinho. gente, compartilhem. Beijo, Beijo. gente. Até a Beijo. Beijo. próxima.